Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E o tema da aula de hoje será intertextualidade. Mas antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu trouxe para vocês um lindo texto com uma linda mensagem de reflexão, uma mensagem de esperança, esperança que nós estamos tanto necessitando para concluirmos essa travessia. O texto diz o seguinte: Estrelas do Mar. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar da areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa aqui eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Esse texto é de um autor desconhecido, mas que nos traz essa bela mensagem. Então, que cada um possa, ao seu modo, tentar fazer a diferença na vida do outro. E aí, gente, nós vamos retomar um pouco da aula anterior, antes de a gente avançar no tema de hoje. Na aula anterior, nós vimos as figuras de linguagem. E dentre as figuras de linguagem que nós vimos a paronomásia, que é a figura de linguagem responsável pela aproximação de palavras parecidas no som, na escrita, mas diferentes no significado. A onomatopeia, que é a representação de sons através da escrita. A hipérbole, que é o exagero das expressões. A metáfora, que numa compreensão bem simples pode ser entendida como uma comparação indireta. A metonímia, que ocorre quando há substituição de um termo por outro, mas entre esses termos há uma relação de interdependência. A sinestesia, quando ocorre a aproximação dos sentidos humanos. A antítese, que aproxima palavras com sentidos opostos, mas preservando a lógica da construção, a lógica daquela ideia. O paradoxo, que também aproxima palavras opostas, mas essas palavras opostas estabelecem uma contradição entre si. A ideia que o paradoxo constrói é meio que sem lógica. Nós vimos isso nos exemplos, né? Vimos também a ironia, que ocorre quando nós dizemos o contrário daquilo que nós estamos realmente querendo dizer. E depois que nós estudamos todas as figuras de linguagem, eu pedi que vocês resolvessem as questões 8 a 10 da seção
hora de estudo. Eu não vou me aprofundar nesse momento na revisão, porque nós vamos ter a oportunidade de fazer isso mais adiante. Os próximos slides vão abrir espaço para uma revisão mais detalhada sobre esse conteúdo. Aliás, não somente sobre esse conteúdo, mas sobre os conteúdos que nós vimos ao longo desse mês, ao longo de todas as aulas que começaram lá no início desse mês de maio, ok? Então, nós vamos fazer essa parada agora para corrigir a atividade que vocês fizeram e que foram recomendadas na aula anterior. Foram as questões de 8 a 10 e aqui nesse slide nós temos a questão 8, né? E a questão 8 diz o seguinte para nós: o texto literário caracteriza-se por uma multiplicidade de sentidos originada do trabalho artístico realizado com a linguagem. Entre os recursos que a literatura utiliza na produção dos textos estão as figuras de linguagem. Leia os fragmentos de poemas apresentados na coluna A e relacione-os às figuras de linguagem neles predominantes, elencadas na coluna B. Então, na coluna A, nós temos aí: eu deixo a vida como deixa o tédio. Do deserto é uma expressão, é um verso, né? É um trecho de um texto de Álvares de Azevedo. No 2, nós temos: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. É um trecho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Texto de Alfonso de Guimarães. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Um texto de Ferreira Goulart. Então, na coluna B, relacionando com a coluna A, nós vamos encontrar as seguintes figuras de linguagem predominantes nesses textos. Então, nós temos aí, na coluna B, as figuras antítese, aliteração, comparação e metáfora. A antítese corresponde ao trecho 3, onde ele apresenta para a gente uma oposição entre palavras, né? Palavras, uma aproximação de palavras com sentidos opostos. Então, queria subir ao céu, queria descer ao mar, né? Nós temos aí na coluna B a segunda figura de linguagem, que é a aliteração. E a aliteração está presente no trecho 2 da coluna A, onde ele diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Então, é a aliteração que está presente aí, porque nós percebemos a repetição do som da consoante M, né? Na coluna B, a terceira figura de linguagem é a comparação. Nós não estudamos comparação na aula passada, não é? Eu ainda citei um pouco a comparação quando nós estudamos a metáfora, ao dizer que a metáfora é um tipo de comparação indireta, porque não há ali explicitamente a presença do termo comparativo. Ora, se a metáfora é considerada uma comparação indireta pela ausência do termo comparativo, né? Pelo fato desse termo comparativo não estar explícito na frase, no verso, no texto, então a comparação propriamente dita ocorre quando esse termo comparativo está presente no verso, está presente no texto, e fazendo uma comparação entre um elemento e outro, ou um elemento e um conjunto de elementos. Então, nós vamos ter aqui, na coluna A presença da comparação como figura de linguagem no trecho 1 de Álvares de Azevedo, onde ele diz: eu deixo a vida como deixa o tédio. Observem que o termo comparativo como está explicitamente presente aí nesse verso. Por fim, nós temos na coluna B a última figura de linguagem, que é a metáfora.
E a metáfora vai estar presente, portanto, no trecho 4 da coluna A. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Então, feita a relação entre a coluna A e a coluna B, atribuindo a coluna A aos textos da coluna A, as figuras de linguagem da coluna B, nós vamos assinalar a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo. Portanto, nós temos a seguinte ordem: 3, 2, 1, 4. Alternativa C é a alternativa correta. A questão 9, vocês têm um texto, que vocês já leram em casa e que a gente não vai fazer a leitura novamente para ganhar tempo da aula, tá certo? Então, o título do texto é Walter Hugo, Mãe, um escritor maiúsculo. Então, no trecho, exceto se deixar ser tragado pelo ir e vir do oceano de palavras e se afogar nas páginas, verificam-se duas figuras de linguagem que podem ser classificadas respectivamente como. Mas antes de a gente ir à resposta, é importante chamar a atenção de vocês para isso. Um único trecho de um texto, o único texto, pode ter mais de uma figura de linguagem. Tá certo? É o caso aqui que a questão coloca para a gente. Então, nesse trecho, exceto se deixar ser tragado pelo ir e vir do oceano de palavras e se afogar nas páginas, nós temos aí a hipérbole e a metáfora. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Onde é que a hipérbole está presente aí? Primeiro, a hipérbole, só relembrando, é o exagero, da ideia, da expressão. Então, exceto se deixar ser tragado pelo ir e vir do oceano de palavras. Então, a expressão oceano de palavras é a expressão carregada de hipérbole, é a expressão hiperbólica desse trecho, E depois vem a metáfora, que estabelece uma relação aí entre palavras e páginas, tá certo? Então, nós vamos prosseguir nessa correção da atividade anterior, agora com a questão 10, que é a última questão dessa atividade de casa. Então, a questão propõe o seguinte: observe com atenção o início da notícia a seguir. O título da notícia é Do lixo ao luxo. Então, no título desse texto, pode-se perceber o emprego de uma figura de linguagem. Qual é essa figura? E aí é uma figura que está bem explícita aí no título, Entre as palavras lixo e luxo. São duas palavras parecidas na pronúncia, parecidas na escrita, mas com significados diferentes. Quando essa aproximação acontece, nós temos aqui um caso de paronomásia, tá certo? Então, é uma paronomásia construída a partir da aproximação das palavras lixo e luxo, que são semelhantes na escrita, semelhantes na pronúncia, mas diferentes no significado, ok? Então, vamos avançar aí na aula, agora sim, para o tema propriamente dito desta aula de hoje, que é a intertextualidade. E o objetivo dessa aula, o objetivo de estudar a intertextualidade é identificar as estratégias de linguagem que conferem ao texto literário características como plurissignificação e intertextualidade. Então, esse é um conteúdo que está presente nas páginas 23 e 24 e é indispensável que vocês façam a leitura na íntegra de todo o conteúdo que está presente nessas duas páginas, ok? Então, vamos lá. Sobre a intertextualidade, é importante a gente saber que esse é um conceito muito importante no estudo da literatura, tá certo? A intertextualidade é a relação estabelecida quando um texto faz referência direta ou indireta a outro texto.
Na intertextualidade, nós podemos ter a intenção de homenagear o texto a que se refere, ou ainda criticá-lo, ou ainda ironizá-lo, ou ainda propor uma releitura da obra produzida anteriormente. Então, se em um poema nota-se a presença de elementos, né, e aí a gente vai entender por esses elementos, né? Ora, o que são esses elementos? Alguém pode perguntar, né? Esses elementos são imagens, termos, estruturas. Então, se há num poema a presença desses elementos que são semelhantes a elementos que fazem parte da composição de outro poema, é possível que se esteja diante de um diálogo entre esses dois textos. Portanto, é possível que estejamos também diante da intertextualidade, já que a intertextualidade nada mais é do que esse diálogo entre dois textos diferentes. Então, identificar a intertextualidade entre textos é reconhecer em um texto referências a outro. Por exemplo, recriações e aproveitamento de imagens, sonoridade e ideias presentes no poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Não é? Esse é um exemplo clássico, inclusive, porque é muito comum a gente encontrar esse texto de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, fazendo referência a outros textos, ou o contrário também, né? Outros textos fazendo referência a esse texto de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Em algum aspecto, outros textos dialogam com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, vamos recapitular um pouco. Que texto é esse? É um texto bastante conhecido, o de Gonçalves Dias, do nacionalismo romântico brasileiro, da primeira geração do romantismo do Brasil, onde ele vai dizer o seguinte: Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, esse texto de Gonçalves Dias, ele é, na verdade, retomado em outros textos produzidos posteriormente, como é o caso desse primeiro texto aqui de Oswald de Andrade, que foi um escritor modernista brasileiro, da primeira geração modernista, não é, que atuou na literatura brasileira mais ou menos no início do século XX. Então, naquele contexto da primeira geração modernista brasileira, Oswald de Andrade escreveu o seguinte: Canto do Regresso à Pátria. Observem pela leitura em quais aspectos esse texto de Oswald de Andrade dialoga, faz referência ao texto de Gonçalves Dias. Então, Oswald de Andrade vai dizer assim: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo,
sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, a estrutura desse texto escrito por Oswald de Andrade nos lembra muito, não é? A Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E por essa aproximação, pela existência desse diálogo, nós dizemos que há uma relação intertextual com o texto de Gonçalves Dias. Um outro exemplo é o hino nacional brasileiro, né? Onde ele vai dizer nesse trecho aqui o seguinte: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, esses dois últimos textos estão, de alguma maneira, relacionados ao poema de Gonçalves Dias. No caso do hino nacional, são retomados alguns versos. No poema de Oswald de Andrade, são retomadas imagens, a estrutura, a organização dos versos e estrofes, a visão sobre a natureza, em contraposição à visão do mundo urbano. Então, de certo modo, ler literatura é também exercitar essa capacidade de buscar essas relações de intertextualidade. Então, gente, para vocês se aprofundarem um pouco mais, compreenderem um pouco mais como é que se constrói essa relação intertextual entre os textos, nós vamos fazer uma pesquisa, tá certo? O que eu proponho aqui é que vocês pesquisem essas relações de intertextualidade, tá certo? Com esses textos que eu estou indicando, ok? Então vocês vão pegar o texto Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, que também é um poeta romântico, não é? E o texto Meus 8 Anos, de Oswald de Andrade. E estabelecer em que aspecto esses textos dialogam, não é? Quais são os elementos intertextuais entre eles que os aproximam, tá? E vocês vão fazer também relações de intertextualidade com outros textos que estão aqui no segundo tópico desse slide. Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, um poeta modernista brasileiro também da primeira geração, com os textos Outra Passárgada, de Marina Colasanti, e Escrito por Fado Poesia, Sem Pedir Licença, de Silvia Ortoff. Então, veja bem, no primeiro tópico, vocês vão comparar apenas dois textos. Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, e Meus 8 Anos, de Oswald de Andrade. No segundo tópico, esse estudo intertextual ele vai se ampliar um pouco, porque aqui vocês vão trabalhar com 3 textos, tá certo? Um de Manuel Bandeira, outro de Marina Colasanti e outro de Silvia Ortoff. Então, pesquisados os textos, vocês estabelecerão essa relação intertextual e vão enviar lá para o Google Sala de Aula o resultado dessa pesquisa, o resultado dessa análise intertextual que vocês fizeram com esses textos que eu estou indicando, ok? Então, gente, dando continuidade ao conteúdo do livro de vocês, nós vamos ver agora um outro tópico. Esse tópico está presente aí na página 25, que trata sobre períodos literários. E aí eu quero também recomendar a leitura dessa página 25, para que vocês conheçam de uma forma mais ampla, para que vocês compreendam melhor isso que eu estou explicando, tá certo? Através desse slide aqui. Então, o que são períodos literários? Quando a gente fala de períodos literários, é importante entender que é uma divisão, né? É um tipo de organização da produção literária. Desde as primeiras manifestações,
literárias, que foram manifestações orais, não é? E aí eu estou falando das primeiras manifestações orais de que se tem informação até os dias de hoje, tá certo? Então, a literatura, a produção literária está dividida em períodos literários, desde a sua origem, desde os primórdios da literatura, não é? Realizada através da oralidade apenas, quer dizer, anterior à escrita, até os dias atuais. Então, uma outra maneira de imaginar um estudo da produção literária seria considerar temáticas recorrentes ou modos semelhantes de escrever textos em determinada época. Então, o que é um período na literatura? Período trata-se de um tempo em que grupos sociais compartilharam uma visão de mundo. E essa visão de mundo reflete o quê? Um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos, de ética, de padrões de gosto, de ideologias, de outras questões que são mais ou menos homogêneas. O que é que significa isso? Significa que um período literário é estabelecido, seu início e seu fim, a partir do surgimento dessa visão de mundo que é compartilhada mais ou menos igualmente pelos escritores daquele período, tá certo? Então, o estudo da literatura possibilita ao leitor não só a compreensão das obras, mas também da visão de mundo predominante num dado momento. É por isso que tem muitos estudiosos da literatura que dizem que a literatura é uma arte completa. Por que ela é completa? Porque ela apresenta não somente o que foi escrito, mas através desses textos, através da compreensão dessas obras, é possível que nós, leitores, entendamos também como foi que o homem se comportou, o que foi que ele sentiu, o que foi que ele pensou em determinado momento, em determinado período da sua vida, não é? Em determinado período da história, enfim. Então, nós temos aqui uma imagem, que inclusive está no livro de vocês também, lá na página 25, que nos mostra de uma forma mais detalhada como é a divisão dos períodos literários, né? Então, aqui nós estamos falando da literatura em língua portuguesa. Então, nessa literatura de língua portuguesa, tanto de Portugal quanto no Brasil, os períodos literários se organizam dessa forma aqui, ó. Veja bem, nós vamos começar com o trovadorismo. O trovadorismo, inclusive, vai ser o nosso próximo assunto, tá certo? Então, o trovadorismo foi um período literário que aconteceu nos séculos XII a XIV. Depois do trovadorismo, surge o humanismo no século XV. Depois do humanismo vem classicismo no século XVI. Depois do classicismo vem o barroco no século XVII. E aí eu quero dar uma pausa para colocar para vocês o seguinte, que trovadorismo, humanismo e classicismo são períodos literários que dizem respeito a Portugal, no caso da literatura em língua portuguesa, tá certo? Por quê? Porque aqui antecede o descobrimento do Brasil, tá? Então, não existia Brasil ainda nesse período aqui. Então, os 3 primeiros períodos literários a gente fala e estuda a literatura portuguesa, tá certo? Até para a gente compreender, depois que o Brasil é descoberto, depois que se começa a construir uma literatura brasileira, como é que essa literatura brasileira vai ser influenciada pela literatura que já existia em Portugal e que de repente chega ao Brasil, influenciando a nossa produção também
através do processo de colonização. Então, no Brasil, só vai existir literatura a partir de 1500, a partir do descobrimento do Brasil, né? Então, o que a gente chama de classicismo, lá em Portugal, equivale ao quinhentismo no Brasil, ok? O classicismo lá em Portugal de uma forma mais estruturada, não é? E aqui no Brasil o quinhentismo dando os seus primeiros passos, fazendo nascer a literatura brasileira através do processo de colonização, né? A partir do descobrimento da nova terra pelos portugueses. Então, depois do classicismo, quinhentismo aqui no Brasil, vem o barroco, que vai acontecer aí no século XVI. Depois vem o arcadismo, no século XVII. Depois vem o romantismo, no século XIX, né? O realismo, no final do século XIX. O naturalismo, nos fins do século XIX e início do século XX. O simbolismo, nos fins do século XIX e início do século XX também. O parnasianismo, nos fins do século XIX e início do século XX. E aqui é importante a gente entender que realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, no Brasil especificamente, foram estéticas, foram períodos literários que conviveram, né? Observem aqui pela indicação do tempo que eles aconteceram simultaneamente, né? Quer dizer, eles conviveram. E depois do parnasianismo, nós vamos ter o pré-modernismo já no início do século XX, e depois do pré-modernismo, o modernismo a partir de 1920 até 1960. Mas e depois de 1960? Não se produziu mais literatura? É claro que se produziu. E é claro que se produz literatura até hoje. Mas essa literatura produzida depois de 1960 é uma literatura que não vai se chamar mais de modernismo. Vai se chamar talvez de pós-modernismo. Ou então literatura contemporânea apenas. Tá certo? Como é uma literatura mais atual, mais próxima de nós, não há ainda uma definição, não há ainda um termo que defina esse tipo de literatura, até porque é uma literatura multifacetada, né? É uma literatura com um conjunto muito amplo de características, de escritores, de temáticas, que dificulta, até certo ponto, essa classificação dos textos. Né? É claro que a gente vai estudar esse tipo de literatura também, que é a nossa literatura contemporânea, mas ela ainda não está inserida aqui, nesses períodos literários, até porque ela está sendo produzida ainda. Né? Então, nós vamos entender, por enquanto, que períodos literários são esses períodos que nós acabamos de apresentar para vocês. Mas não fiquem ansiosos, porque nós não vamos estudar todos esses períodos aqui no primeiro ano do ensino médio, não. Esses períodos literários, eles são divididos para os 3 anos do ensino médio. Então, nós vamos começar estudando o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco e o arcadismo. Aí lá no segundo ano, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. E no terceiro ano, o pré-modernismo e o modernismo. Tá certo? Então, nós vamos ter uma trajetória um pouco longa ainda para seguir na compreensão dos períodos literários. Tá certo? Então, essa aula de hoje, além de servir para concluir o conteúdo que faltava desse volume 2, do primeiro capítulo, né, da primeira unidade do volume 2, é também uma aula para revisão, porque vocês vão fazer prova de literatura hoje à tarde. Então, é claro que eu não vou mais revisar esses últimos tópicos que eu expliquei até aqui, não é? Porque está muito recente.
nesse processo de aprendizagem de vocês, né? E a qualquer momento vocês podem voltar à videoaula para rever. Mas eu vou revisar principalmente aquilo que nós começamos a ver lá no início das aulas, tá certo? Lá no início do mês de maio, ok? Então, essa revisão vai seguir o roteiro que vocês têm no livro de atividades de vocês, lá nas páginas 2 a 4. E a gente começa a revisar pela estrutura do texto poético, tá certo? Então, a estrutura do texto poético, ela começa aqui nesse esquema, e a gente vai seguir um sentido horário, certo? Começa pela compreensão do verso, tá? Então, quando a gente fala de estrutura do texto poético, nós estamos falando de como esse texto é produzido, não é? Então, o texto poético é produzido numa estrutura de versos e de estrofes. Mas vamos nos limitar, por enquanto, à revisão do verso. O que é o verso num texto poético, numa poesia? Um verso é cada linha do poema. E essa linha do poema e esse verso tem uma extensão variada. Pode ser um verso mais curto, pode ser um verso mais longo. E o que é que determina o tamanho, a extensão desse verso no poema? A quantidade de sílabas poéticas. Então, essa quantidade de sílabas poéticas vai ser identificada através da contagem dessas sílabas. E esse processo de contar as sílabas poéticas de um verso, a gente chama de metrificação, tá certo? Mas, como é que a gente considera uma sílaba poética? É da mesma forma que a gente considera uma sílaba gramatical? Não. Uma sílaba poética, ela é considerada a partir do som. Sempre que há mudança de som, quando a gente faz a leitura em voz alta e a gente percebe essa mudança, percebe essa quebra, significa que nesse ponto, onde há mudança do som, ocorre o fim e o início de uma sílaba poética. Então, quando a gente faz toda essa contagem, a gente vai encontrar uma quantidade de sílabas poéticas e essa quantidade vai resultar numa classificação do verso. Quer dizer, de acordo com a quantidade de sílabas poéticas que possui aquele verso, nós vamos poder classificar esse verso. E aí, é claro, existem poemas que possuem versos regulares, que são versos do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de sílabas poéticas, mas existem também poemas escritos com versos livres. Versos livres são versos que não apresentam rimas. E a rima é um outro elemento estrutural do texto poético que a gente vai já ver quando a gente estiver seguindo aí o sentido horário que eu propus para vocês aqui nesse esquema, tá certo? Então, além dos versos livres, um poema pode ser escrito também com versos brancos. O que são versos brancos? São versos em que o número de sílabas poéticas não é regular. Cada verso da estrofe tem um número de sílabas poéticas diferentes. Tá certo? Então, depois do verso, que seria o primeiro elemento estrutural do texto poético, nós temos o ritmo, que é a alternância entre sílabas fortes e fracas e a sua repetição periódica. Depois do ritmo, vem a metrificação, que é a contagem do número de sílabas existentes em cada verso, né? Lembrando que essa contagem de sílabas poéticas de cada verso, ela só acontece até a última sílaba mais forte do verso, tá certo? Depois da metrificação, nós temos a rima, que é a semelhança de sons em versos diferentes e ou entre palavras nos versos. E depois da rima, nós temos a estrofe, que é o conjunto de versos, que é a reunião desses versos. Então,
Quando a gente fala de metrificação, a gente também fala de escansão, né? Metrificação e escansão são praticamente a mesma coisa, porque na escansão, assim como na metrificação, nós temos o processo de dividir os versos em sílabas poéticas. Então, como é que isso se dá? Como é que a escansão acontece? Contam-se as sílabas do verso apenas até a última sílaba tônica da última palavra desse verso. Então, duas ou mais vogais posicionadas no fim de uma palavra e no início da palavra seguinte unem-se em uma só sílaba métrica. Por quê? Porque nesse caso aqui não há quebra de som, não há mudança de som. O som é sequenciado, é contínuo, ok? Então, nós temos ainda a estrutura da narrativa, que nós vimos aí nas aulas anteriores também, né? Tendo em vista que a narrativa é um tipo de texto literário em prosa, é a narrativa de ficção, e essa narrativa também possui elementos estruturais que são indispensáveis para que esse tipo de texto esteja completo. Então, quais são os elementos estruturais de uma narrativa? Personagens, e aí os personagens podem ser protagonista e antagonista, né? O protagonista é aquele que a gente chama popularmente de personagem principal, ou seja, toda a história gira em torno dele. E o antagonista é aquele que está sempre se opondo ao protagonista, que a gente chama popularmente de vilão da história, né? Depois vem o narrador, como outro elemento estrutural do texto narrativo. O narrador pode ser onisciente e pode ser observador, né? O narrador é observador quando ele está fora da história. Ele conta o que ele vê acontecer com os outros, ele não participa dessa história. Então, pelo fato de o narrador observador não participar da história, ele conta o que ele vê acontecer com os outros, o foco narrativo desse tipo de narrativa, que tem um narrador observador, é um foco narrativo de terceira pessoa, porque os verbos e os pronomes vão estar empregados dessa forma. E existe também um narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história, não é? Ele conta a história da qual ele também participa, e aí quando nós temos um narrador personagem, o foco narrativo desse texto é de primeira pessoa, porque os verbos e os pronomes estarão empregados em primeira pessoa, e nós teremos ainda o narrador onisciente, que é aquele narrador que conhece tudo dos personagens, os pensamentos, os sentimentos, e ele apresenta isso na sua narração, mas não somente dos personagens. Ele pode apresentar também os pensamentos e sentimentos seus, enquanto narrador. Mas, mesmo quando ele faz isso, ele não é um narrador personagem, tá certo? Ele vai ser só narrador onisciente. Aí vem um outro elemento estrutural do texto narrativo, que é o tempo, que pode ser cronológico, quando as ações acontecem numa sequência, um após o outro, não é? Seguindo a lógica do início, do meio e do fim. Ou então esse tempo pode ser psicológico, e aí o tempo psicológico é aquele tempo que não necessariamente segue uma sequência. Ele pode ser um tempo construído a partir das lembranças, dos pensamentos, dos personagens. Então, se a presença das lembranças dos personagens, por exemplo, nessa narrativa houve uma quebra para se resgatar essas lembranças do passado, né? Ou ainda pode ter uma quebra, essa narrativa, para antecipar fatos que vão acontecer no futuro. Ou simplesmente para mudar de assunto, tá certo? E aí, além do tempo cronológico ou do tempo psicológico, nós ainda podemos ter numa narrativa o tempo histórico, que ocorre quando os fatos se situam em determinado período da história. E quais são as possibilidades que a gente tem para perceber se o tempo é histórico?
é observar os elementos de cenário, de vestuário desses personagens para perceber que momento histórico é esse, né? Sendo o caso da narrativa ser construída com esse tipo de tempo. Então, depois do tempo, um outro elemento importante que constrói a narrativa é o espaço, que é onde ocorre a ação, né? É o cenário da história. E depois vem o ponto de vista, que é o ponto de vista da narração, né? Do narrador, que é a posição que ele ocupa nessa narrativa, como é que ele conta. Então, se ele vai contar em terceira pessoa, o foco narrativo é de terceira pessoa, porque ele é um narrador observador. Se ele vai narrar em primeira pessoa, o foco narrativo vai ser de primeira pessoa, porque nós temos aí um narrador personagem. E aí, nós vamos ter também, nessa compreensão do tempo na narrativa, não é? Só reforçando aqui nesse esquema, o tempo cronológico é a sucessão temporal dos acontecimentos narrados. O tempo histórico ocorre quando a época ou período em que a história se desenrola é apresentado. E o tempo psicológico, não é? Que vai depender muito aí da subjetividade do personagem ou narrador. Esse tempo psicológico ele é super interessante de ser observado porque ele pode ocorrer um prolongamento da situação vivenciada pelos personagens. Por exemplo, no tempo cronológico, aquela ação envolvendo determinados personagens pode ser rápida, mas dependendo do estado emocional desses personagens, é como se esse acontecimento tão rápido cronologicamente se estenda psicologicamente, né? Porque ele vai provocar um estado emocional mais duradouro nesses personagens. Então, sobre o ponto de vista, aí a gente volta a reforçar essa questão da presença do narrador, como é que ele conta a história. Isso aqui é muito importante a gente compreender. E é muito importante também a gente retomar e reforçar, porque acontece muito dos alunos levarem essa dúvida do que seja o foco narrativo, né, para os estudos seguintes, né? Então, com relação a esse ponto de vista do narrador, aí nós vamos ter narrador observador, contando a história em terceira pessoa, né, sem onisciência, ele apenas observa e narra os fatos da hora, não é? E tem um narrador personagem. Aí esse narrador personagem vai contar a história em primeira pessoa, ele participa da história, ele narra o que observa e o que sabe a partir do seu ponto de vista. E o narrador onisciente, ele explora pensamentos, sentimentos dos personagens, mas não participa da história, ok? Sobre as figuras de linguagem que nós vimos na última aula, reforçando aqui, as figuras de linguagem estudadas foram paronomásia, que é a reprodução de sons parecidos em palavras com significados diferentes, a onomatopeia, que são palavras que imitam sons de animais e objetos, a hipérbole, que é o exagero proposital de fatos, ideias para dar mais ênfase, a sinestesia, que é a mistura de impressões sensoriais, a antíntese, que é a aproximação entre palavras com sentido contrário, o paradoxo, que são palavras que estabelecem uma contradição entre si, a ironia, que expressa o contrário ou algo bem diferente daquilo que se quer comunicar. Além disso, nós temos a metáfora, que é o uso de uma expressão em lugar de outra, havendo uma relação entre os sentidos dessas expressões, e corresponde a uma comparação não explícita, nem marcada no texto, né? Aquela comparação indireta que a gente já havia falado anteriormente, e a metonímia, que é a substituição de uma palavra ou expressão por outra,
com a qual a relação de proximidade de significados. E pode ser de vários tipos. Parte pelo todo, autor pela obra, marca pelo produto, continente pelo conteúdo e etc. Então, uma metonímia, por exemplo, que substitui a parte pelo todo, ocorre quando, numa situação, nós dizemos assim: o homem necessita de um teto. Ora, a palavra teto aí foi utilizada para substituir a palavra casa. Mas teto e casa possuem uma relação de interdependência, não é? O autor pela obra, por exemplo, eu li José de Alencar. Eu não li a pessoa de José de Alencar, eu li o livro de José de Alencar. Não é assim? Marca pelo produto. Eu comprei Bombril, mas, na verdade, eu comprei uma lã de aço, não é? Então, ocorre aí a troca da marca pelo produto. O continente pelo conteúdo, quando nós dizemos, eu bebi um copo de água. Eu não bebi o copo, eu bebi o que estava dentro do copo, tá certo? Então, aí ocorre a substituição do continente pelo conteúdo, mas essas palavras, elas possuem uma relação de dependência. Então, para finalizar nossa aula de hoje, vocês vão resolver as questões das páginas 24 e 25, as questões do Organize as Ideias, das páginas 26 e 27, as questões do livro de atividades, das páginas 4 a 8, e duas trilhas que estão liberadas no Positivo On. A primeira trilha sobre estruturas dos textos em verso e em prosa, e a segunda trilha sobre figuras de linguagem, intertextualidade e períodos literários. As duas trilhas estão liberadas no mesmo período, de 27 de maio a 3 de junho. Tá certo? Ok? E aí depois vocês vão me dar, no momento oportuno, a devolutiva dessas resoluções, dessas atividades. Ok? Então eu quero agradecer a atenção de vocês nesta aula de hoje, desejar boa prova logo mais à tarde e que vocês se cuidem, que vocês permaneçam bem como estiveram até aqui e que a gente possa se encontrar mais uma vez na próxima semana para dar continuidade ao estudo da literatura, tá certo, pessoal? Então, vamos continuar estudando em casa, cumprindo nossas tarefas nesse período de isolamento social, ok? Daqui a pouco isso passa e a gente se encontra pessoalmente novamente, ok? Um grande abraço e até a próxima.